Abra a tua Bíblia, queridos, em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Eu quero ler do verso 25 ao 31. Diz assim na versão transformadora: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. E de repente houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. E quando o carcereiro acordou, ele viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, ele puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou tremendo de medo, e diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, você e sua família serão salvos. Vamos lá, queridos, vamos pensar. Ali estava o carcereiro cuidando dos presos, Paulo e Silas na prisão. E eu não quero aqui me ater a Paulo e Silas cantando, eu não quero falar disso, eu quero falar do carcereiro. O carcereiro certamente não conhecia nada sobre Deus, ou até poderia conhecer sobre Deus, mas ele ainda não conhecia sobre Jesus. E aí Paulo e Silas, esse carcereiro, quando ele se viu numa dificuldade, a primeira coisa que ele pensou foi no suicídio. E a gente vê gerações hoje buscando suicídio. A gente vê gerações hoje se cortando, buscando a automutilação. A gente vê uma sociedade doente, corrupta, uma sociedade sofrida. Hoje não existe mais valores. E esse versículo de 16, Atos 16, 31, ele fala: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. A sociedade é uma sociedade que Jesus, alguns até falam: ai Jesus, na hora da dificuldade, ai meu Deus, mas na verdade não conhece uma base, uma estrutura, a rocha que é Jesus, onde a família precisa ser construída, onde precisa ser falada, onde precisa ser escrita, onde precisa estar conversando, assim como a Bíblia nos ensina lá em Deuteronômio capítulo 6. Então a construção da família, ela está condicionada à estrutura do alicerce que esta recebeu da palavra de Deus. Provérbios 19, 14 fala assim: a casa e os bens são heranças dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Sabe, queridos, as pessoas se preocupam muito com a vida social, aquilo que elas vão viver, aquilo que elas vão ganhar, aquilo que elas vão realizar. Mas as pessoas não se preocupam em aprender princípios para passar para os seus filhos. E quando um homem busca uma esposa, também ele não busca uma esposa que conhece a palavra de Deus. Geralmente ele vai buscar na mais linda, na mais bela. E a mesma coisa a mulher.
não está buscando pessoas que realmente conhecem a palavra de Deus. Você pode sim unir o útil ao agradável, mas é melhor ficar com o útil do que com o agradável, porque o agradável pode ser transformado, mas o útil, ela precisa já vir construída, porque você não tem tempo de tentar construir alguém para tentar formar uma família, criar uma família. Quem está entendendo? Então, quando em um lar existe educadores de verdade, pais ativos na educação dos filhos, os próprios filhos, eles vão olhar os seus pais, eles vão reconhecer as virtudes dos seus pais, eles vão reconhecer as qualidades que eles possuem, os princípios que eles vivem, aquilo que eles falam. Porque hoje as famílias, elas têm sofrido com a decadência moral, ética, por meio de uma sociedade suja, imunda, falida. Uma sociedade que vem carregada de novos princípios antiéticos. Por exemplo, eu estava falando de geração. Está bem propício para esses tempos nós falarmos sobre essas pessoas, as gerações mesmo. Por exemplo, eu não sou dessa geração, eu sou de uma geração, aliás, até sou dessa geração, né? Eu sou da geração Boomers, mas que é antes de 1960, 1957. Velho, sou velho, estou ficando velhinho. Só que tem um detalhe, eu tenho 60, eu cheguei aos 60, mas eu não tenho 60. Tomara que você chegue aos 60 sem ter 60. Porque tem gente que tem 20 e já tem 60. Eu ainda me considero uma geração Y, eu vou falar por quê. Mas a geração X, ela é considerada, são aqueles que são nascidos entre o ano 60 e 80, 1960, 1980. Essa geração, ela está mais ou menos com 40 a 60 anos, a minha idade, né? É uma geração cética em relação às autoridades, e eu vou te explicar por quê. Mas por que cética? Porque é uma geração que entrou numa transição de governo, e nessa transição de governo, muitos aprenderam a destruir famílias, a não dar valor para famílias. São profissionais, professores, que começaram a aprender aquilo, ou seja, começaram a desaprender o que é estruturar uma família. Eles começaram a aprender que esse negócio de pai e mãe, esse negócio de divórcio, esse negócio de sexualidade, esse negócio de 2 sexos só, não tem necessidade, só 3. São essa geração que está ensinando isso hoje para os seus filhos também. São os professores, as universidades, que vem ensinando para nós, que vem tirando os valores da igreja, tirando os valores de Jesus, da vida da família. Essa geração cética em relação às autoridades, aos governantes, elas perdem um pouco do senso coletivo, ela se torna individualista, competitiva, e isso é incentivado pela ação do marketing, da publicidade, que se intensifica sobre eles. Agora, nós comemos o que oferecem para nós através da tela da televisão.
através da tela do celular. Nós vamos consumir aquilo que eles mandam nós consumirmos. Até hoje é assim. Aí vem a geração Y, as mileniais, nascida entre 1980 e 1995, estão entre 25 a 40 anos, não são diferentes da geração X, continuam. Essa geração, elas podem dizer que ainda conheceu o mundo sem uma internet, ou seja, uma internet de qualidade. Aí vem a geração Z, nascida de 1995 a 2010. Essa geração são jovens, são pré-adolescentes e jovens, entre 10 a 25 anos. Atualmente, essa geração Z já nasceu em um mundo conectado, cresceu com o celular na mão. Por isso também são chamados de nativos digitais. Para eles não existe divisão entre online e offline, eles estão sempre ligados, já estão conectados, sabe, em qualquer lugar, esses são gens. Então não há tempo a perder para eles, ou seja, eles precisam estar conectados. E se você quer ver na prática isso, você pega um celular ou uma telinha qualquer e dá para uma criança, e quando você dá para a criança, ela se isola do mundo. Ela não quer saber se ela tem pai, se ela não tem, se ela tem irmão, se ela não tem, se ela tem colega, ela não tem. Ela fica fixada ali, naquela tela. E naquela tela, geralmente, não se coloca algo que vem ensinar bons princípios. Naquela tela, vem só porcaria. Mas é para enganar mesmo. É para tirar a criança da presença de Deus. E elas se tornam ágeis, elas conseguem fazer multitarefas depois, são capazes de absorver uma grande quantidade de informações. Parece que nós estamos criando monstrinhos. Por isso nós temos que ter cuidado com os nossos filhos. Parece que nós estamos criando robôs. Por isso nós temos que ter cuidado com a nossa família. Sabe, queridos, elas vivem uma época de explosão de dados. Elas precisam saber lidar com todas as coisas ao mesmo tempo, menos com a palavra de Deus, menos com os princípios de Deus. E se nós pegarmos desde o princípio desse século, sei lá, séculos passados, e de 2000 anos para cá, a Bíblia nunca deixou de ser atual. A Bíblia é atual, mas os pais vão se desatualizando. Os pais deixam de viver uma vida espiritual para viver justamente isso que eu acabei de dizer. Gerações. Eles querem estar sempre presente, cada qual em sua geração. Isso é um perigo. E agora, de 2010 para cá, geração alfa. Não estou entendendo, pastor Nino. Início do quê? Início. Alfa significa início. E quando será a ômega então? Meu Deus, para onde nós vamos virar? O que é que está acontecendo? E nós estamos parados.
Nós estamos achando que nós somos retrógrados, ensinando a Bíblia para os nossos filhos? E pais se enclausurando em casa e ensinando os seus filhos a odiarem a igreja e a amarem as telinhas e serem uns super robôs. É isso que nós estamos ensinando para os nossos filhos? É isso, essas famílias que nós estamos querendo? A conta vai ser muito alta, o preço é caro demais, e nós precisamos tomar decisões, sim. Então cabe o pai, cabe a mãe levar os seus filhos a ter uma consciência pura, santa, que a palavra nos ensina. Cabe aos pais a tornarem genuínos adoradores os seus filhos, conhecendo, recebendo a palavra de Deus. Quem são os culpados? São os filhos? Não, são os pais. Se você quer construir uma família e lá na frente você ser abençoado, e lá na frente você ser um homem de sucesso, não é sua conta bancária, não é a tua empresa, não é o carro do último tempo, não. Se você quiser ter uma família abençoada, se você quer ser um homem de sucesso, você precisa sentar com a sua família e saber que você construiu uma família de verdade, que conhece todas essas coisas, mas que conhece em primeiro lugar os princípios de Deus. Muitas dessas gerações não conhecem além das telas, não conhecem além da internet, não conhecem além das marcas, dos vícios, de uma sociedade sem padrão, e tudo vale, e não precisa obedecer pais. Tudo isso provém de descasos dentro de um próprio lar, com informações sem qualidade. Costumam construir o que lhe oferecem. Se não consomem, não estão conseguindo. Precisam consumir. Esse é o princípio dessa nova era suja. Suja. E eu estou aqui dando um alerta para vocês, pais, criadores de famílias, construtores de lares. Eu já tenho a minha família construída, graças a Deus. Faz 25 anos que eu estou investindo em minha família. 25 anos que eu tomei uma decisão de me anular para o meu sucesso financeiro. E quando eu tomei essa decisão, quando eu achava que eu não iria ter, essa decisão me fez eu ter muito mais do que aquilo que eu imaginava, do que aquilo que eu pensava. Aí me leva a palavra do Senhor, que me diz que nós não imaginamos aquilo que Ele pode fazer por nós. Quem está entendendo? Então, quando eu me coloco na presença de Deus, quando eu começo a viver os princípios divinos para a minha vida, eu posso viver sim a geração X, Y, Z, H, e lá sei o que lá mais, Alfa, Ômega. Eu posso fazer o que eu quiser, mas Deus vai estar cravado na minha vida. E quando eu me coloco na presença dEle, para viver o melhor dEle, aí sim, eu começo a conquistar, eu começo a sentir o sobrenatural de Deus agir na vida da minha família. De uma família de 5, eu tenho 4 pastores, e está vindo o 5º e o 6º, e de repente o 6º e o 7º, e o 8º. Precisa mais alguma coisa? Eu sei que tem pessoas que dizem, mas só ser pastor?
Você, pastor, não me deixa com a conta cheia. Talvez a sua conta pode estar cheia, mas a sua paz, a sua alegria não é rica. A sua conta não está batendo, não está fechando. Quem está entendendo? Então, pais, é seu dever ensinar os seus filhos, dia e noite, para que não haja corrupção generalizada no seu lar. Deuteronômio 11:19 diz, lá no início da Bíblia, ainda lá no Antigo Testamento, e ensinai-as, os vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, ou seja, dia e noite, ao deitar, ao se levantar, fale da palavra. Sabe, queridos, Deus criou o homem, instituiu a família e a abençoou. Deus os abençoou, Ele lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então a vontade de Deus é que todas as famílias da terra sejam abençoadas, estruturadas, por meio de Jesus Cristo. Isaías nos ensina que os seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos, e todos os que vierem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Isaías 61, verso 9. Quando eu olho para Gálatas 3, de 15 a 16, diz assim, irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender de que se trata de um só, isto é, Cristo Jesus, da qual nós devemos estar totalmente focados. Cristo Jesus. Gálatas 3:29 diz assim, e se vocês são de Cristo, são descendências de Abraão e herdeiros segundo a promessa de Deus. Uau! Aleluia, glória a Deus. Muitos, infelizmente, queridos, por desconhecer esse princípio, buscam as coisas que o mundo oferece. São convictos de que essas coisas podem abençoar a sua família, podem abençoar a sua vida. E se forem bem-sucedidos profissionalmente, terão sucesso em sua família. Ou, estimulados por seus pais, alguns, talvez por sua própria motivação, elas concentram as suas energias apenas em seus estudos, em suas carreiras, em seus negócios, e deixando para trás o principal. Mateus 6,33 diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, outras coisas, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, como construir a minha família? Creia no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, como diz lá em Atos 16:31. A sua fé, querido, é um legado que você transmite à sua família, às futuras gerações. Mas a sua fé precisa estar na pessoa certa, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Você pode dar um amém? Quando Jesus entra em uma casa, Ele transforma tudo. B, querido, construa a sua família colocando a casa em ordem. A gente tem história aqui da vida de Ezequias, né? Fala assim, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e ele lhe diz assim o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Antes da sua morte, você precisa pôr em ordem
a sua casa. É o que o profeta Isaías veio falar para Ezequias: Ezequias, você tem que colocar em ordem, sua casa está meio bagunçada. E como tem casa bagunçada? Não, pastor, mas minha casa Sorrento é limpinha, bonitinha, organizadinha, tem lá, pá, sei o que, fiz isso, fiz aquilo, deixei tudo bonitinho, tal. Eu tenho um carro de primeira, minha mulher tem um carro bom, tal, tá bom, tá legal. Não, eu tenho até, minha aposentadoria já é boa, já está garantida. Bacana, tá certo, você não está fazendo mais que a tua obrigação. E a tua família? O que é que eles têm na cabecinha? O que é que vai acontecer com eles? O que é que vai acontecer com teus filhos? Será que eles vão ter casa bonitinha, arrumadinha, tapetinho, carrinho bom? Será que eles vão ter ali a aposentadoria? Tá? Será que eles vão fazer isso? Será que eles vão dar sequência a isso? Onde que eu vou aprender isso? Aonde me ensina isso? Então, se você deseja uma família estruturada, coloque hoje mesmo a sua casa em ordem. Comece a colocar a sua casa em ordem, querido. Faz uma transformação de vida. Vira a chave da tua cabeça. Você está achando que é só coisa do mundo? Isso não serve para nada, meu irmão. A traça vai comer, a Bíblia fala. O teu caixão não vai ter gaveta para levar dólar, para levar o teu extrato bancário, o teu talão de cheque assinado. Não vai valer para nada. Então coloca a tua casa em ordem, espiritualmente falando. Criem filhos sob a autoridade de Cristo Jesus. Você não conseguirá fazer isso sozinho. Você precisa de Jesus para colocar a tua casa em ordem. Ele é especialista em reconstruir pessoas. Eu quero compartilhar 3 pontos com você. Primeiro, convide o Senhor para edificar a sua casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Meu amado, presta atenção. Por mais bem intencionado ou intencionada que você seja, por mais bem preparado que você esteja, por maiores que sejam as suas experiências, tudo isso será em vão, se Jesus não for o Senhor da sua vida e da sua família. Em vão trabalha os sentinelas. Se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalha os que a edificam. A Bíblia afirma, querido, que a edificação de um lar não é obra somente de homens. Muito embora a gente participe, não é algo comum, natural. Pelo contrário, é algo sobrenatural. Construção da casa é algo que nós participamos, mas não é algo natural. É algo que Deus tem que fazer por mim e por você. Eu me coloco, eu sou usado, mas eu tenho que confiar no meu Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A Bíblia diz, querido, pela sua palavra, que Deus criou todas as coisas. Ele é o arquiteto, Ele é o edificador de tudo que existe. Então só Ele pode edificar a nossa vida, a sua vida. Ele reconstruir talvez, ou construir, para aqueles que ainda não estão construindo uma família, e ela ser abençoada, cuidada. Então, se você quer ter uma família abençoada, sem a presença de Deus no lar, é o mesmo que uma pessoa que quer respirar sem ter acesso ao oxigênio. Então, jamais rejeite Deus na sua vida, na sua família. Como construir a minha família?
2. Receba a arca do Senhor em sua casa. Isso aqui é muito conhecido, né? Quando Obed-Edom recebe a arca do Senhor na casa dele. O que eu quero dizer com isso? A arca do Senhor representa quando você deixa Deus entrar na tua casa. Quando você abre a Bíblia e senta com a sua família e começa a falar da Bíblia, a estudar a Bíblia, a comentar a Bíblia, a ter tempo com Deus, a ter tempo com família e com Deus, e trocar assuntos maravilhosos através da palavra de Deus. Isso é deixar a arca entrar na sua casa. É quando você abre a tua casa para uma célula. Pastora, como é que antigamente funcionava? Os cristãos antigos trabalhavam. Os cristãos antigos trabalhavam o seguinte, queridos: um dia da semana tinha um culto no lar. Mas como isso não existe mais, entrou essa visão maravilhosa que é a visão de célula, que é tão desprezada dentro da igreja, que é levada como se fosse assim: eu vou fazer, tá bom, o pastor quer que faz, para fazer parte do ministério eu preciso ter uma célula, para fazer parte do ministério então eu preciso ser um líder, então eu vou fazer. Está tudo errado. O teu foco está errado. O teu foco é: eu preciso frequentar uma célula, ou eu preciso abrir a minha casa para ter uma célula, porque a minha família precisa ouvir falar sobre Jesus. Os meus filhos não podem ficar fora dessa alienação, eles têm que estar alienados àquilo. Eu preciso também ter dentro da minha casa, ali junto com as crianças, outras crianças aprendendo também a palavra de Deus, se não comigo e com a minha esposa. Aí eu pego e fujo da célula. Ou seja, estatisticamente falando, querido, quando você vem no culto só no domingo, você não aproveita nada. Eu vou te dizer uma coisa: se você vier para a escola bíblica, você vai aprender muito mais, você vai crescer muito mais, você vai se tornar muito mais espiritual, porque o culto te deixa emocionado. O culto sai daqui, você sai cheio, me alimentei, mas pôs o pé para fora da porta. Se eu perguntar qual foi o primeiro ponto, você já esqueceu. Mas se tiver uma escola bíblica aqui, a primeira coisa que você vai aprender é não esquecer aquilo que você aprendeu de verdade na escola. E esqueceram isso. Já que não tem escola bíblica, já que não tem mais culto no lar, por que não oferecer a sua casa para ter uma célula, para vocês estudarem a Bíblia junto com a sua família? Por que não valorizar esse momento tão importante? Se perguntasse para mim: pastor, o que o senhor prefere? Que a sua igreja fique lotada no domingo, ou que as suas células ficam lotadas na quarta? Eu vou preferir a quarta. Eu prefiro que ninguém venha no culto no domingo, durante os domingos, porque o culto não é para mim nem para você, o culto é para Deus. É Deus que recebe o teu culto, a tua adoração. E lá na célula, lá eu vou aprender a palavra de Deus, lá eu vou cultuar a Deus, aprendendo a palavra, lá eu vou poder falar, lá eu vou poder questionar, lá eu vou poder perguntar, lá eu vou poder ensinar. E como é que eu quero ensinar minha família? Correndo desse momento. Como é que eu quero construir minha família? Correndo desse lugar tão maravilhoso que é oferecido por uma igreja.
Ontem, na sala de evangelismo, eu perguntei para alguém, falei, quantos anos você está na igreja, filho? Há 3 anos. Você conhece o plano da salvação de Deus? Não conheço. Se eu perguntar para você, talvez você também não conheça. Qual é o plano que Deus tem para você? Como é que Deus resolveu mandar Jesus para nós? Por que que Ele mandou Jesus para nós? Muita gente não vai nem saber. Fala, mas eu não sei. Por que que Jesus morreu por você? Não sei. Por que que Ele foi para a cruz? Não sei. Mas por que que o sangue dele nos redime de todo o nosso pecado? Também não sei. Eu sei que eu vou no domingo, pastor. Eu sei que eu vou e saio de lá cheio. Bacana, legal. Você adorou seu Deus. Mas não ficou nada. Não guardou nada. Bacana você chegar o teu filho lá na tua casa e você falar assim, filho, você aprendeu matemática hoje? Aprendi. O que você aprendeu hoje? Eu aprendi, mas não sei muito bem, ainda não. Vamos fazer um teste? Vamos. Então tá, fala para mim, quanto que é 9 vezes 8? Não sei não. Espera aí. É assim que a gente sai quando a gente não aprende. Ou não é? É assim. Olha o que diz aqui quando Obed-edom recebe a arca na casa dele. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou toda a sua casa. Presta atenção, meu irmão. Por isso que eu falei antes de culto no lar. Por isso que eu falei antes de receber a arca na sua casa. Acontece que as pessoas estão recebendo a arca agora. Quando ele liga a tela do celular, a arca que vem para a casa dele é a tela do celular. A tela do celular. A arca que vem para a casa dele é a tela da televisão. A arca que vem para a casa dele, essa imundícia que ele aprende no mundo, é aquela arca que vem para a casa dele. Na faculdade, com os políticos sujos, que a gente sabe que tem, que ainda não mudou, que fala que dizem que vão fazer e que fazem tudo errado depois, se vendem. Essa é a arca que está entrando no nosso lar. Estão construindo arcas sujas. Quando nós dizemos de arca aqui, é aquela arca que ficava no templo ali, onde o sumo sacerdote entrava para falar com Deus e trazer uma resposta para a nação, uma orientação, ou uma denúncia, ou uma orientação. Essa era a arca. Era a arca que Deus mandava falar. Essa arca ali foi juntada, as partes daquilo que estava ali. Não compete agora ficar falando sobre a arca, mas essa arca que vivia ali no templo do Senhor, Obed-edom recebe na casa dele. E aonde aquela arca passava, as pessoas que andavam com ela tinham muito sucesso. Obed-edom, a palavra diz que Obed-edom, ele recebe na sua casa, e a sua casa foi abençoada. E aí avisaram Davi, falaram: Davi, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus à casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Obed-edom foi grandemente abençoado por Deus pelo fato de hospedar em sua casa a arca
de Deus. A arca de Deus era o símbolo da presença de Deus. E é interessante observar que não foi somente Obed-edom que foi abençoado. A Bíblia diz que o Senhor abençoou toda a sua família. Tem família que quer ser abençoada, homens que querem ser abençoados, mas não querem a arca de Deus na casa dele. Eles querem a arca do mundo na casa deles, a arca que o mundo oferece. Sabe, a gente precisa receber essa arca sem questionar. Sem questionar. Um exemplo muito bacana que tem na palavra de Deus é que os pais de Uzá, eles conviveram com a arca uns 30 anos, mais ou menos, pastor Nino, né? Mas sabe o que aconteceu? Para ele era comum aquela arca. Tanto é que quando Deus pede para levar a arca para a terra dele, num tropeção de um boi na carroça, Uzá, vendo que aquela arca era tão simples e comum, eles conviviam ali, passava, olhava, a arca. É o que estão fazendo hoje com a igreja. É o que estão fazendo hoje com as células. É o que estão fazendo hoje com as coisas de Deus. Passa, olha, tá bom. Tá bom. É um símbolo, tá bom. E aí Uzá vai segurar a arca. Ele é morto, ele é fulminado. Porque nas coisas de Deus não se trata de qualquer jeito. As coisas de Deus têm que ser tratadas com amor, com reverência. As coisas de Deus têm que ter reverência. Fala comigo, reverência. Precisamos ter reverência com as coisas de Deus. Uzá não teve reverência. Davi teve medo depois disso. A Bíblia fala que Davi, depois de saber entender que a casa de Obed-edom estava sendo abençoada, Davi então vai buscar a arca do Senhor para trazer para a casa de Deus. Só que Davi agora viu a morte de Uzá e falou: opa, agora eu não posso trazer a arca de qualquer jeito, agora eu preciso trazer a arca com reverência. Fala assim: a casa de Deus precisa ter reverência. É isso, querido. Não podemos tratar a arca de qualquer jeito. As nossas células não podem ser de qualquer jeito. A Bíblia fala, Provérbios 15:33, que a humildade precede a honra. Quer ser honrado? Seja humilde na presença do Pai. E aí sim, Obed-edom tinha um coração humilde, obediente. Ele não sabia como Deus o abençoaria, mas Deus o abençoou, ele e a sua família. Quer ter uma família abençoada? Pergunta ao irmão assim: você quer ter uma família abençoada? Abra sua casa para receber a palavra de Deus em uma célula. Amém, queridos? Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Mateus 10:40 diz isso. Na célula você recebe a presença de Deus, do Deus Pai, a presença de Jesus em sua casa. Deus quer usar a sua vida. Fala para o teu irmão assim: Deus quer usar a sua vida. Deixa Deus usar a sua vida. Fala para Ele. Deus quer usar a sua casa para abençoar suas famílias, e muitas famílias. 3, querido. Convide o Senhor Jesus para entrar e fazer morada
em sua casa. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? Estão fechando as portas da igreja para as suas famílias. Jesus está ali na porta batendo. Ei, cadê o povo? Deixa eu dar um testemunho aqui. Há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, sei lá. Quantos anos você está lá em promissão? 3 anos, 4 anos, uns 4 anos atrás, mais ou menos, 5 anos, sei, mais ou menos isso. Eu tive um sonho, que fazia uma fila ali, e aquele portão estava fechado, e as pessoas não entravam, e por lado de dentro, existiam demônios, segurando, para que as pessoas não entrassem. E esse sonho foi confirmado por uma irmã. E no último face a face, ou penúltimo face a face, quando nós entramos na parte de cima, eu vi um portão aberto. No meu sonho eu vi uma fila que subia para lá. E no último face a face, ou penúltimo, não sei, nós não tínhamos lugar para todo mundo. Nós tivemos mais de 1000 pessoas naquele espaço ali em cima. E faziam filas, e as filas, elas vinham lá de cima, elas subiam, e elas subiam e rodavam e tal, e entravam ali dentro. Quem lembra disso? Eu filmei isso. Aí entra a pandemia, e muitos que estavam dentro da igreja começaram a fazer como usar, começaram a levar. É menos importante a igreja. A igreja em casa eu posso ter igreja, amém? Aleluia, glória a Deus. É bom mesmo que você tenha, pelo menos na sua casa. Mas quando eu estou em congregação, quando eu estou em comunhão, e os propósitos eternos de Deus é comunhão, eu começo a viver melhor, eu começo a adorar melhor, eu aprendo melhor. Quando eu começo a fazer parte dos ministérios, quando eu começo a fazer parte daquelas atividades que nós temos lá fora, por exemplo, face a face, vai ter sexta-feira empoderada, tem uns imparáveis que nós vamos ter também, que antes era corajosos, né? Hã? Tira a máscara, não estou entendendo. Homens de honra, né? É verdade. Mas tinha os corajosos também, não tinha? Os corajosos. Aí quando a gente começa a fazer parte dessas coisas que a igreja oferece, a gente começa a crescer, a gente começa a se motivar, a gente começa a aprender, e a gente vai enraizando, e a gente vai aprofundando as nossas raízes, não na igreja, mas em Deus. E aí eu começo a entender a importância de eu estar em comunhão com meus irmãos. Mas não, eu só posso vir à igreja quando eu não estou bem, ou quando eu estou muito bem, ou que nada possa me impedir. Sabe, o Senhor está dizendo aqui que as portas, né? Eis que bato a porta, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O Senhor diz, Ele está dizendo: olha, eu jamais vou desistir de você. Se você está batendo, está chamando, você vai receber, porque eu estou dando atenção para você.
que Jesus mais quer é ter um relacionamento com você. Jesus quer ter um relacionamento com você. Jesus, Ele quer ouvir a sua voz. Não importa o seu grau de evolução, não importa a sua idade, não importa a sua instrução, não importa a sua origem, não importa a sua condição social, Jesus quer ouvir a sua voz. O que importa para Ele é a sua atitude. Se você está disposto a ouvir a voz dEle também, a obedecê-lo, como nós devemos obedecer. É um convite do Senhor Jesus para que nós possamos entrar na casa dEle. E quando Ele entra em nossa casa, o mal vai embora, a enfermidade vai embora, os doentes são curados, a opressão cai por terra, a família é abençoada. Para isso então manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8, parte B. É isso. Ele entra em nossa vida para destruir as obras do diabo na nossa vida. Então ouça e pratique as palavras de Jesus. Olha o que diz Mateus 7, de 24 a 27, todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus diz isso no sermão da montanha. Então, se você quer ter uma família abençoada, você precisa tomar uma decisão hoje. Esse texto, ele diz que só existe dois grupos de pessoas: os que ouvem a palavra e praticam, e os que ouvem a palavra, mas não praticam. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Você precisa tomar uma decisão hoje. Isso é fundamental na sua vida, é fundamental para a sua família, é fundamental para que ela seja abençoada. Comece a praticar a palavra, e você vai ver como Deus vai abençoar a sua família. Toma uma decisão como Josué tomou. Assuma o compromisso de servir ao Senhor. Sirva a Deus juntamente com toda a sua família. Josué, ele diz assim, Josué 24:15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses minúsculos, os deuses que a gente coloca dentro da nossa arca e traz para dentro de casa, a arca que nós produzimos, a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A quem você e sua casa quer servir? Josué se tornou um grande homem, um grande líder de Deus, muito usado por Deus. Através dele, Deus deu grandes vitórias ao povo de Israel. O que me leva a pensar é que isso não vai abençoar só a mim e a minha família, mas vai abençoar outras gerações, da qual a minha família vai continuar.
vai abençoar não somente a minha geração, não somente a minha família, mas outras famílias serão ganhas para o Senhor Jesus. Outras famílias serão abençoadas. Outras famílias serão construídas de uma maneira correta. Nós teremos uma sociedade transformada. Nós teremos igrejas nas regiões, em todas essas regiões. As cidades serão vitoriosas. A vitória de Josué dentro da sua própria casa, da liderança da sua família, trouxe vitória a todo um povo, a nação do povo de Deus. E uma das maiores e mais influenciadoras declarações de fé que o homem já fez, saíram do lábio de Josué, quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A pergunta que eu faço é: a quem você está servindo? Ou a decisão hoje, qual é a sua decisão? Quem é que você quer servir? Quem é que a tua casa vai servir? A Deus ou a Satanás? Nosso clamor.